Muito bem, pessoal. Como a gente disse agora há pouco, hoje nós vamos estudar sobre a prece na nossa aula de número 4. Terminamos a semana passada falando sobre quais são as formas da manifestação divina. Porque a gente sempre teve uma ideia de que Deus está distante de nós, né? A gente tem assim uma referência mental de uma pessoa importante, vamos dizer assim, um dono, um presidente de uma empresa. Para a gente conversar com ele, é uma situação que nós temos que passar por vários níveis até que a gente tenha condição de conversar com ele. E mesmo assim, nada é garantido que a gente vai conversar com ele, porque ele vai levar em conta uma série de considerações que são próprias do nosso nível evolutivo. A mesma coisa já não acontece com o Pai, com Deus, nosso Pai. Nós temos condições de ter uma relação direta com ele, porque, como a gente viu, a primeira manifestação que a gente estudou, que é a imanência, e depois nós vamos ver a transcendência, ela fala o seguinte: Deus imanente se encontra na criação, quer no sistema conservado íntegro, onde ele está em sua perfeição, quer no antissistema desmoronado, onde ele, por amor, desceu à imperfeição para reconduzi-la à perfeição originária. Em outras palavras, a imanência não é senão a permanência do Criador na sua criação, pelo que Deus permaneceu presente, quer no sistema, quer no antissistema. Então, vamos recordar. Sistema, pessoal, é o momento em que Deus, após fazer aquela elaboração de como seriam as suas leis, como é que seria a criação, ele criou. Mas para ele completar a criação, ele precisava de uma concordância nossa, porque nós somos criados baseado no princípio da individualidade, que é eu sou o filho, do egocentrismo de atrair as coisas para nós, como Deus nos atrai todos para ele, um egocentrismo perfeito, através da liberdade, por isso ele aguarda a nossa decisão, e através do amor. O amor equilibrado pelo nosso egocentrismo. Ou seja, o amor dele é muito potente, então ele tinha que ter muita calma para não forçar a gente a decidir por estar com ele. Como na elaboração do plano existia a possibilidade da gente não querer, não concordar, porque isso chama-se liberdade, a liberdade de não querer, ele criou um caminho para a gente poder, vivendo a nossa experiência de não concordar, voltar até ele. E esse grupo que decidiu não concordar com ele está numa situação invertida, por isso que ele chama de antissistema. O antissistema é todo esse universo material que a gente consegue enxergar e o que todo dia os aparelhos científicos e as descobertas científicas nos mostram. Você vê o volume de espíritos que existem que decidiram. Mesmo assim, corresponde a só 2/3, a 1/3 da criação, porque os outros 2/3 resolveram permanecer com Deus na ordem. E eles estão lá, entre aspas, né? Com ele tomando conta da gente que tomou uma decisão diferente. Então, nós estamos passando por um processo, por um caminho mais longo, como o Pietro Baldi, que é o autor dessa obra, coloca para nós. Bom, então o que acontece? Quando a gente cai nessa situação, a gente fica inconsciente da ligação com Deus. Mas Deus ele não chegou, depois que nós tomamos essa decisão, ele falou: tchau, gente, vão com Deus, eu vou ficar esperando aqui vocês voltarem. E nos largou a nossa própria sorte, de forma alguma. Ele desceu conosco no nosso interior, e no nosso interior, que é a situação mais próxima que nós temos de Deus, ele nos acompanha todos os dias diante dos problemas que nós temos, procurando manter o equilíbrio para não decidir por nós. Olha só como é que ele nos ama e como é que ele pretende fazer isso de forma equilibrada, para que a gente saiba que o que nós conquistamos foi conquista nossa. E ele, ao deixar a gente trilhar esse caminho, ele fez o que se esperava de um pai consciente. Falou assim: não, meu filho, eu vou respeitar a sua decisão, mas você não vai estar sozinho. Você continua meu filho, como a gente viu no slide lá atrás. E eu vou te acompanhar. Agora, eu vou te acompanhar e o processo que muitas vezes vai fazer você querer retornar a mim vai ser da dor e do amor.
Então, ele fala aí, em outras palavras, a imanência não é senão a permanência do Criador na sua criação, ou seja, conosco. Se bem que essa criação material, pessoal, não é criação divina, já é uma criação resultado da nossa decisão. Ou seja, a substância da criação material, do que existe de material, e material, tudo que vocês estão imaginando mesmo, é fornecida por Deus. Nós é que criamos, em cima dessa substância, esse mundo material que existe baseado na nossa decisão. Mas Deus permanece conosco. Ele permanece conosco no nosso interior, bem próximo de nós, acompanhando o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, os nossos momentos. Bom, ele também falou, o autor, sobre a transcendência, ou seja, Deus não está só dentro da gente. Então está aí, para estender suas solicitudes sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante. Por quê? Incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Então, além de Deus estar dentro da gente, como ele está em tudo, como ele é o todo, ele está em tudo à nossa volta. Quer dizer, não há como estar fora de Deus e não há como não ter proximidade de Deus. Agora, o que acontece? Como nós estamos inconscientes dessa relação, como nós temos muito de sentimento de culpa dessa relação, não só por essa decisão inicial, mas também por uma decisão tomada todos os dias quando eu tenho na minha consciência que eu devo seguir um caminho e sigo outro caminho, e depois eu vejo que esse caminho não é adequado. Ou seja, minha consciência, né? Chamando a minha atenção. Essa consciência chamando a minha atenção, muitas vezes provém justamente do cuidado de Deus conosco. Mas a gente prefere seguir a nossa experiência do que seguir a experiência divina. E nós já sabemos por quê. Porque desde o início achávamos ou achamos que somos deuses, maiores do que Deus. Achamos que somos iguais a Deus, e nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes a Deus, como está lá no Torá. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nossos pensamentos, pessoal, repercutem nele, ele sabe perfeitamente tudo que a gente precisa. Então, são essas as duas formas que Deus se manifesta para nós, e nós, muitas vezes, estamos totalmente inconscientes disso. E chegamos a achar que Deus nos abandonou, que Deus não sabe das nossas necessidades, que Deus não está conosco. Ele está conosco, pessoal. E o que é mais? Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não está conosco só quando eu estou dentro da igreja. Ele não está conosco só quando eu estou dentro do centro espírita, quando eu estou dentro do templo evangélico. Não, ele está comigo em todos os momentos. Naqueles momentos em que eu estou tomando decisões inadequadas, ele também está comigo. Aguardando eu mudar de opinião. Quando eu acho que eu estou passando por um problema muito sério e que eu não encontro solução, ele está comigo. Agora, ele está comigo aguardando eu me manifestar no sentido de tentar resolver o problema que provavelmente, se ele é ruim, ele se originou numa decisão minha. Então, ele aguarda que eu também tome a decisão de fazer a mudança para que isso ocorra. Mas eu fico, de uma certa forma, passivo. Então, agora, conhecendo mais essa relação tão íntima que nós temos com Deus, a gente aguarda que a gente possa imaginar que as nossas relações, as nossas ações, as nossas tomadas de decisões, todas elas passam por acompanhamento divino. Isso é muito importante, porque não tem coisa melhor do que você andar com uma pessoa que te ama. Nós passamos a vida toda nossa procurando uma pessoa que nos ama. E existe essa pessoa. E chamo de pessoa por falta de uma palavra que nos ajude mais facilmente a compreender Deus, porque Deus é muito mais do que simplesmente uma pessoa. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então eu tenho uma pessoa, um espírito, uma vibração, um amor dentro de mim e fora de mim. Qual é o meu grau de conexão com isso? A prece é uma forma de eu poder me conectar com isso. De eu poder trazer para fora, de eu poder trazer decisões, de eu poder trazer pensamentos, de eu poder, inclusive, trazer saúde para a minha vida, se eu começar a ter mais consciência sobre isso. São inúmeros os autores cientistas, pessoal, que já falam sobre isso.
E, se for possível, eu vou trazer depois um documentário deles para a gente poder assistir, para vocês entenderem. Eles não usam as palavras que normalmente uma religião usa. Eles usam palavras próprias, técnicas da ciência, mas que não está muito difícil a compreensão. Então, prosseguindo. É natural, então, que para quem chegou a grande descoberta do tu habitas em mim, ou seja, tu moras em mim, a vida espiritual se transforma. Pois é, justamente o que nós estamos conversando. Se a gente chega à conclusão de que Deus habita dentro de mim, e além disso, ele também está fora de mim, por todos os lados, repercutindo em mim os meus pensamentos e os pensamentos dele, é lógico que a minha vida espiritual, transcendental, deve se modificar. Por quê? Porque eu sei que agora eu tenho a companhia constante do Pai que me criou. Como é que eu não vou começar a mudar as minhas atitudes? Não é verdade? Como é que eu não vou pensar em mudar as minhas atitudes? Vou procurar ter atitudes mais equilibradas. Aí eu vou começar a partir de uma série de descobertas de coisas que eu carrego, coisas que são fundadas em hábitos que as minhas encarnações anteriores me fizeram desenvolver em função das necessidades e que hoje elas não são mais adequadas, mas que elas estão fortes em mim. Eu vou encontrar mais força para fazer essas mudanças. Então, a minha vida provavelmente deve se alterar. Agora, lógico que se eu tenho todos esses hábitos, eles vão aparecer. Mas no momento que eles aparecerem, que eu tomar consciência disso, eu vou procurar falar, opa, peraí, não é isso, eu tenho que mudar esse hábito, essa atitude, eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. Logicamente, nós temos um problema sério que é a negação. Mas isso é objeto de outro estudo que nós vamos fazer depois. Mas, já compreendendo, tendo consciência que Deus habita na gente e está em volta da gente, a tendência da gente achar que vai ser mais fácil fazer essas mudanças é muito maior. Então, dando sequência. O que é a prece, então? O que significa orar? Em que se tornará este ato para atingir a vida interior? Orar significa colocar-se em atitude íntima em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então ela, dirigindo-se a ele, como uma planta para o sol que lhe dá a vida, inclina-se da periferia para o centro. O centro é Deus. Então, olha só, pessoal, eu tenho que ter uma atitude íntima de forma que eu busque me comunicar com Deus. Como é que é isso? Eu me colocar de joelho e colocar as mãos postas? É eu sentar e procurar dar uma serenada no pensamento e buscar uma conversa com ele? Como a planta busca a luz do sol, o calor do sol? É eu pegar o terço e ficar mexendo? Todas elas são possíveis, pessoal. Todas elas. Deus atende a todas. O importante é eu ter a atitude íntima de comunicar com meu Pai. A que for mais fácil para mim, a que estabeleço uma ligação melhor dos meus pensamentos, para eles repercutirem em volta, ou para que eles vão para dentro de mim, é a melhor situação. A prece é o eu humano, nosso eu de filho, quando procura pôr-se em contato com o eu do Pai, que é a infinita consciência cósmica do todo. E vimos que ela não é mais exterior, ela não está longe, mas íntima às coisas e a nós. Então agora a gente compreende como tem muitas culturas que fazem prece para a árvore, fazem prece para o sol, fazem preces para a natureza, porque Deus está em tudo, eles não estão errados. Eles não estão errados. Mas ele está dentro da gente. Prosseguindo. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Está lá no Livro dos Espíritos. Depois de tudo que dissemos, podemos compreender que a verdadeira prece não se dirige ao exterior, mas ao nosso interior. Desculpe, mas ao nosso interior.
e que, se ela se dirige para o exterior, o faz por concessão à materialidade humana que tem necessidade dessa via mais longa. Então, é aquilo que a gente estava conversando, pessoal. Eu não preciso me dirigir a uma árvore, me dirigir ao sol, me dirigir para fora de mim, sabendo que Deus é dentro de mim. Agora, como nós estamos acostumados, porque a nossa referência é material, ao longo das várias encarnações que nós tivemos sempre uma referência divina para fora, então ela é também atendida. Mas eu já posso, agora mais maduro, compreendendo que Deus está no todo, começar a relaxar mais e fazer essas preces mais para dentro da gente. Porque a gente sente, eu acredito que a gente deve sentir uma hora aconchego. A gente deve sentir um aconchego maior quando a gente faz esse processo dentro da gente. E muitas vezes, pessoal, a gente não tem que se preocupar se Deus descobriu aquilo que a gente fez, se Deus vê que a gente quase não reza, se Deus vê que a gente não cuida das pessoas, se Deus, que a gente acha que Deus vê que a gente não está cumprindo bem as nossas responsabilidades. Ele sabe quem nós somos, pessoal. Ele sabe perfeitamente quem nós somos e as limitações que nós temos. Então, ele não sai julgando a gente porque ele acha. Ele olha para a gente e nos ajuda pelo que a gente é e pelo potencial da alma que a gente tem. Porque a ligação dele conosco é diferente da ligação que nós temos. Quem já é pai com os filhos, quem tem irmãos com os irmãos. É diferente, é completamente diferente. E outra coisa, Deus, pessoal, é amor. Deus é amor. Então, ele sempre vai nos ajudar por amor. O problema é que a gente confunde amor com a gente fazer tudo que a gente deseja ou dar para as pessoas que a gente ama tudo que ela deseja. Muitas vezes isso não funciona como amor, pessoal. Infelizmente. E a gente tem sobejas provas disso. O amor é muita gente falar não. O amor é muitas vezes a gente ficar em silêncio. Ou às vezes o amor é muitas vezes a gente não concordar com aquilo que a pessoa está falando. Porque se a gente concordar, aquilo vai fazer mal a ela. Então, ele sabe de tudo que a gente precisa. Então, a gente pode se dirigir a ele dentro de um processo interior. Pensando nele, como disse o trecho anterior, adorando, né? Ou seja, olhando para ele, sentindo aquele sentimento de ligação, se comunicando com ele. 3 expressões nos dão a síntese perfeita do que vem a ser a oração. Pensar é uma delas. Forma de manifestar do espírito que já adquiriu a consciência de si mesmo. Então, todos nós que estamos no nível humano já pensamos, então nós podemos, através do pensamento, fazer uma ligação com o Pai. Aproximar-se, ou seja, reduzir distâncias vibratórias naturalmente que nos separam da eterna causa. E hoje, pensando e pelo pensamento a gente concebe que esse aproximar-se na realidade já deixou de existir porque Deus está dentro da gente. Uma aproximação maior que essa é impossível. E pôr-se em comunicação, ou seja, sentir a presença a um só tempo imanente e transcendente do Supremo Ser. Então, mais do que nunca, pessoal, nós podemos sentir a presença divina. Precisamos sentir essa presença. Porque quando nós estivermos em situações inferiores no desenvolvimento do nosso espírito está evoluindo. Nós já passamos por situações em que a gente era muito mais simples. A gente não compreendia. Hoje a gente pode compreender mais Deus. E compreendendo o amor dele, a gente pode estar muito mais próximo dele. Então a gente pode sentir a presença dele e sentir a presença dele. Vai nos dar toda a força que nós necessitamos para enfrentar qualquer situação. E ele fala, são 3 etapas de um processo que ligará nossas tomadas psíquicas, ou seja, as nossas tomadas espirituais, os nossos fluxos inspirativos que emanam de Deus e nos colocará no rumo certo de nossas aspirações mais altas. Quais são nossas aspirações mais altas? Vai variar de pessoa para pessoa, não importa.
no decorrer da nossa evolução, essas aspirações vão ficando cada vez mais altas, englobando cada vez mais pessoas. Mas isso vai ser feito no tempo de cada um, na condição de cada um, porque agora, mais do que nunca, a gente sabe que Deus está próximo da gente, Ele vai nos dar os toques necessários para a gente poder fazer esse processo sem pressa. Mas à medida em que isso acontecer, vamos ter mais consciência, pessoal. Vamos, como ele diz, sentir a presença e aí poder executar aquilo que for necessário. E ele prossegue. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Então, como a gente tinha liberdade ampla no momento da criação, e nós tomamos a decisão de sermos deuses, e agora nós estamos vivendo essa situação, caímos na prisão da forma, da matéria, da forma humana, da forma material, da forma densa. E isso, muitas vezes, não permite que a gente compreenda determinadas coisas. Mas agora, a partir dessas informações que nós temos, já estão à nossa disposição há muito tempo, nós podemos ter mais consciência de que nós estamos próximos de Deus, temos Deus dentro de nós, e isso pode significar uma ligação e uma convivência maior que não vai ser tão ruim como é uma vivência dentro de uma prisão. A prece é um anelo da alma, instintivamente ansiosa por reencontrar Deus. Olha aí. A prece é uma vontade de encontrar com o Pai, mas é lógico, se a gente gosta de uma pessoa, se a gente gosta de uma pessoa e quer encontrar com ela, qual é a primeira coisa que a gente faz? Não é uma prece, a gente tem uns aparelhinhos, né? É o telefone, é o celular, hoje a gente consegue ver a imagem da pessoa, mas com Deus não precisa disso, basta que você se caia numa condição de concentração, de tranquilidade, serenidade da alma e comece a conversar com ele. E aguarde que ele vai te atender. E ele fala, corresponde a uma necessidade de evasão, de ascensão. É a ânsia de luz que o cego busca distender nos braços. É o anseio pela felicidade e conhecimentos perdidos. Qual felicidade? Qual conhecimento? Aquele que nós recebemos na criação e que a gente resolveu deixar por conta de seguir os nossos próprios caminhos. Eles não desapareceram. Eles estão dentro da gente. E à medida que as situações surgem para a gente poder resolver, esse conhecimento todo vem para fora. E à medida que a gente vai resolvendo essas coisas, a felicidade também vem. Mas isso vai ser feito, como a gente falou, na nossa velocidade. Essa velocidade pode aumentar à medida em que eu me ligar mais à percepção da divindade que existe dentro de mim, do Deus que está dentro de mim. Prosseguindo. Modos de orar. Os modos de orar são muitos e diversos. Ainda que a forma que os reveste possa ser igual para todos, cada qual está diante do absoluto Deus, apenas como um pobre relativo, filho, que não sabe, além do seu eu, dizer a Deus o que ele sente e é. Essas são situações, pessoal, que a gente tem que começar a resolver com a gente mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós temos coragem de fazer uma autoanálise de nós mesmos? Na metodologia que a gente desejar, anotando as coisas, ou pensando e elaborando cada coisa, cada situação que a gente apresenta, no momento em que a gente está com a gente mesmo, não é no momento que a gente está com os outros. Eu posso me conhecer no momento que eu estou tendo uma relação com a pessoa. E nessa relação eu posso ter uma discussão, eu posso ter uma aproximação, eu posso ter um conflito. Mas depois que isso acaba, que eu vou embora sozinho, eu tenho que fazer um processo de análise íntima daquela situação e aí eu vou descobrir muita coisa baseada naquilo que aconteceu.
Se eu estou no trânsito, andando no trânsito, e de repente acontece um evento, todas as minhas reações que eu tive naquele evento pode ser material de estudo, para mim depois saber como é que eu sou. Se eu vou num jogo de futebol, e lá as emoções variam muito, eu posso voltar para casa com muitos elementos de estudo a respeito de quem eu sou. Se eu enfrento uma dificuldade, seja ela qual for, que eu procuro fugir, que eu procuro deixar para depois, que eu procuro resolver na hora, que eu procuro resolver lesando as pessoas, isso é excelente material para mim anotar ou para mim fazer de alguma forma um registro daquilo, para mim analisar como é que eu sou. Então é isso que ele fala aqui, ó. A gente está diante de Deus e muitas vezes quer pedir as coisas para ele, mas a gente não sabe nem como é que a gente é e nem o que a gente quer. Então ele olha para a gente igual uma criança, né? O nosso netinho, o nosso filhinho mais novo, chega assim, eu quero. Depois de você dar para ele bastante sorvete, eu quero mais sorvete. Aí você olha para ele e fala assim, meu filho, eu não posso dar mais, eu vou fazer mal para você. Ele não sabe que ele é um ser humano, que ele tem dificuldade da quantidade da comida, o excesso de doce vai trazer uma série de problemas, o gelo, porque o sorvete gelado pode trazer pneu doente. Ele não sabe essas coisas todas. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele não para pensar, poxa, eu sou assim, 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 por isso eu não devo mais tomar sorvete. A gente, como adulto, faz a mesma coisa, diante das coisas que a gente quer. E a gente passa a exigir de Deus. Então, por isso que ele fala, Deus é o absoluto, que sabe tudo, que é o Pai, e a gente que é relativo, ou seja, depende de uma série de conhecimentos, de entendimentos para poder falar com ele, a gente não sabe nem quem a gente é. Então, essa é a relação que a gente tem com Deus hoje. Então, estamos resolvendo uma parte. Qual a parte que nós estamos resolvendo? De que Deus está próximo da gente, à disposição da gente, inclusive fora da gente. Agora vem a nossa parte. A nossa parte é saber quem eu sou e o que eu sinto. E a partir daí conversar com ele. Mas Deus está esperando eu falar para ele o que eu sinto? Não, ele não está esperando. Ele já sabe, mas ele quer que a gente tenha consciência do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente sente. Porque ele sabe que se a gente tiver essa consciência, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações, as nossas decisões irão mudar. E aí, uma consequência direta disso é a gente começar a percebê-lo mais intimamente. E o que tem de divino em nós ser fortalecido cada vez mais para que a gente mais rapidamente supere essa fase de desenvolvimento, de evolução que nós estamos vivendo. A mente do pensador penetrará o infinito. A de uma velhinha pedirá graça para a sua casinha e para o netinho. Apesar disso, não obstante a acentuada diferença de substância espiritual velada, cada oração possui sempre um fundo inconfundível, comum a todos os outros. Ou seja, o mesmo anelo, a mesma vontade para com o divino, o mesmo desejo para com Deus. Não importa o nível que a pessoa esteja. Se ele é um alto catedrático ou se ela é uma senhorinha simplesinha que está na casinha dela, coitadinha, lá, sofrendo mil uma coisa. O processo todo, a essência toda é o desejo de estar com o Pai. Então, a forma não vai interferir. E outra coisa, certamente o olhar de Deus é bastante poderoso para tudo observar, e a gente já sabendo que ele está dentro da gente, então, né? Aí é que ele sabe mesmo, e prover. Então, aquilo que ele sabe que a gente não tem condições de prover, ele vai nos dar. Mas quantas coisas hoje, pessoal, a gente não é capaz de prover, né? Então, tá aí a pergunta. Prosseguindo. Então, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem notados pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te dará o que necessita. Bom, pessoal, isso é um trecho, se não me engano, de Mateus, né? E ele fala: orando,
Não multipliques as palavras como fazem os gentios, que deveras pensam extravasar virtudes pela sua loquacidade. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, pois que vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes que lhe os peçais. Palavras estas que nos apontam a prece interior, em segredo, com poucas exteriorizações vocais e sem muito rogar, porque Deus já sabe o que precisamos. Então, olha só, pessoal. Vamos entrar para dentro do quarto de nós mesmos e falar, Pai, olha, eu estou aqui, ó. O Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus problemas. Então, por favor, eu quero conversar um pouquinho com o Senhor, ou eu quero ficar um pouquinho aqui do seu lado, ou eu quero pegar um pouco da sua energia para me poder enfrentar essas situações todas que eu criei. E que o Senhor, porque eu já compreendo bem como funciona a lei da vida, de causa e efeito, me deu a oportunidade e eu estou sem energia. Eu estou pessimista. Eu estou negativo com relação a essas coisas. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Eu não preciso que o Senhor resolva as coisas para mim. Eu preciso só que o Senhor me ajude a resolver. Porque eu sei que essas coisas todas fui eu que criei. E as que são boas eu quero usufruir, mas as que não são eu quero corrigir. Eu quero acertar. Eu quero pedir perdão. Então, hoje, pessoal, a gente pode entrar para o quarto da gente, dentro da gente mesmo, e lá ficar com o Pai. É tão fácil fazer isso, pessoal. Não tem distância. Não tem nada que possa impedir isso mais. Nada. Deus é amor, pessoal. Ele vai estar com você, não importa o que você fez. Não importa o que você está programando para fazer, ele vai ficar com você, mesmo porque ele estando com você, ele vai te ajudar a tomar a melhor decisão. E se você tomar uma decisão inadequada, não pense que ele colaborou com isso. Ele simplesmente permitiu para que você aproveite a experiência. Agora, logicamente, que o livre-arbítrio diz o seguinte: eu tenho liberdade de tomar uma decisão desde que aquilo não afete quem não mereça. Isso é uma lei divina. Então, se você consegue realizar alguma coisa de mal para alguém, é porque aquela pessoa, dentro da lei da vida, nos processos naturais de experimentar coisas que já fizeram os outros, ela tem que passar por aquilo. Mas se você tentar fazer alguma coisa com alguém que não tem que passar por aquilo, você jamais vai conseguir. Porque a lei divina, que é Deus, a expressão da divindade, não vai permitir. Agora, eu aconselho ninguém a fazer isso, né? Tentar fazer uma experiência para ver quem merece e quem não merece. Porque uma coisa é o que as pessoas têm que passar, outra coisa é o que você tem que passar. As coisas funcionam assim, pessoal. Aquilo que eu gero de prejuízo para o outro tem a minha parte em que eu vou ter que mais tarde viver uma experiência para poder corrigir isso aí. E a outra pessoa vai viver aquilo que faz parte da vida dela e que ela tem necessidade de expurgar, independente da sua ação ou da sua não ação. Então, a gente tem que ter consciência dessas leis. Essa lei é muito conhecida, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então, nós temos que, se a gente não está atento a ela, ter mais consciência com ela, mais atenção, observação. Então, prosseguindo. À medida que a alma evolve, ou seja, que ela se desenvolve, que ela sobe, que ela se amplia, amadurece, a ideia de Deus se amplia e se potencializa na multiplicação ao infinito de todos os grandes atributos concebíveis. Olha só, pessoal, os benefícios que nós vamos ter se a gente começar a criar esse hábito, a criar essas atitudes, essas ações. Multiplicação ao infinito de todos os grandes atributos concebíveis. Quais são os grandes atributos concebíveis que eu posso ter, pessoal? É a minha filiação divina, é a minha condição de filho de Deus.
Eu vou poder tê-la na máxima potência possível. Ou seja, isso significa retornar àquela condição inicial da criação em que a gente falou assim, não, pai, eu não vou estar com você. Então, o despertar do divino, sepultado em nós sob a forma latente, torna sempre mais profunda a sensação da presença de Deus, até que ele invade os horizontes do nosso ser. Você já pensou, pessoal, a gente se confundir inteirinho, nosso corpo físico, a nossa alma, ou a nossa aura, se confundir com as energias vibratórias do Pai? Olha a sensação que nós vamos ter. E a capacidade que nós vamos ter. Aí a prece se transforma à medida que o ser amadurece e evolui. Natural, né? Ah, mas eu não amadureci, mano, Sérgio, eu não evoluí. Deus não vai me ouvir mais? Ele sempre vai te ouvir, meu filho, por favor. Ele sempre vai te ouvir como ele ouve as flores, como ele ouve a árvore, como ele ouve a luz, como ele ouve o capim, como ele ouve as coisas todas que existem, mesmo porque ele está em tudo. Deus está em tudo, pessoal. Só porque ele é o todo. Não tem nada fora de Deus. Essas são as conclusões que nós temos que chegar aos poucos, pessoal. E muitas dessas coisas nós vamos chegar pela leitura, pelas informações que chegam para nós, e pela auto-observação e pela observação externa das leis da natureza, como a natureza funciona. Os nossos pais, os nossos avós não tinham essa informação, mas eles sabiam observar a natureza intensamente. Quantos de nós não temos avós que sabiam fazer isso? O agricultor, ele sabe fazer isso. O caboclo, ele sabe fazer isso. Ele sabe olhar a lua, sabe olhar o sol, sabe olhar os ventos, sabe olhar os animais, como eles reagem e o que está por vir. São coisas da nossa essência, da essência da nossa alma, pessoal. Da parte divina que está em nós. Prosseguindo. A oração passa a ser uma coisa imensa, que as formas de nenhuma religião conseguem mais contê-la. Então, todas as formas que todas as religiões já nos ensinaram são válidas, mas quando a gente chega naquele nível que falamos agora há pouco, nem essas formas conseguem conter a grandiosidade da prece que a gente pode fazer, transformando-se em algo tão universal que abrange qualquer aspiração superior da alma, seja do crente, seja do artista que cria, seja do cientista que indaga, a do gênio que desvenda o mistério, a do herói que triunfa, a do mártir que se sacrifica e a do santo que tem a visão de Deus. Então, cada ação dessa, nossa, pessoal, quando eu estou trabalhando numa causa, quando eu estou criando uma música, quando eu estou cuidando de uma flor, quando eu estou orando pura e simplesmente, tudo isso são preces. Se eu estou cultivando uma planta com todo carinho, estou fazendo uma prece. Se eu estou criando uma música, eu estou fazendo uma prece. Se eu estou fazendo um alimento para poder alimentar os meus, eu estou fazendo uma prece. Olha só como são as preces. Então, ela ultrapassa as fórmulas das religiões, porque eu estou em contato com o Pai. Cada ação minha, pessoal, revela uma ligação com meu Pai. Então, todas elas são preces. E eu vou viver as consequências de cada uma delas. Prosseguindo. Vamos ver um exemplo, pessoal. Oração de Cristo no Sermão do Monte. Eis-nos num dos pontos sublimes do Evangelho, em que o amor nos dá a forma do diálogo para que, mergulhando nas imponderáveis vibrações da divindade em nós, tivéssemos o contato com nosso Pai. Ele é Jesus, quem ora ao Pai nos ensinando.
Portanto, orai vós desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Portanto, pessoal, vamos para dentro da gente mesmo e vamos orar dessa maneira. Meu Pai, tu que está dentro de mim e fora de mim, santificado seja o teu nome, porque o Senhor é o meu Criador. Eu existo por sua causa. Venha o seu reino, que eu possa perceber a tua vibração, o teu amor, a tua vontade, tanto aqui no meu mundo, na terra, que eu criei pela minha decisão, como no céu, que é o sistema onde o Senhor está, transcendentemente. Eu preciso, Senhor, do pão de cada dia. Me dá ele quando eu não conseguir obter por mim mesmo. Perdoa, Senhor, as nossas decisões equivocadas, ou seja, as nossas dívidas que eu tenho com meu irmão, que eu tenho nas minhas relações, que eu tenho nos meus problemas interiores. Assim como também temos que perdoar aqueles que também têm os mesmos problemas. E nós somos chamados a viver uns com os outros justamente para que a gente possa aprender a superar isso aí. Mas nos ajuda, Senhor, com relação às tentações que nós temos. E quais são essas tentações? Essas tentações são todos os hábitos que nós vimos criando ao longo de todas as nossas encarnações e que hoje a gente faz sem pensar, mas que tem as suas consequências. Essas consequências estão aí, que a gente pede para ele nos livrar delas. Mas a gente só vai se livrar delas vivendo a experiência e agindo de forma contrária. Por que a gente pede isso para ele? Porque a gente sabe que ele é o nosso Pai, ele tem o poder, ele tem o amor. No tempo que é o espaço universal que a gente vive, como no absoluto, que é onde o tempo não existe. Então, essa é a oração superior, feita com o espírito e não com o corpo, que nos fala o Evangelho, assim como outras que tem lá. Mas essa é a mais conhecida por nós e a que a gente mais profere. A gente tem que ter consciência dela, né? Para que essa conversa com meu pai não seja um gravador, um aparelhinho que eu ponho lá e vou fazer outra coisa enquanto ele vai ouvir a prece. É uma situação que a gente pega e entra para dentro da gente mesmo, né? E sentado com ele vai falando: "Ô, meu pai, me dá o pão, pai, porque eu não estou conseguindo, eu estou sem energia, eu estou sem condições, eu estou sem... Me ajuda com o pão. Como é que eu posso fazer com esse pão?" Uma conversa íntima com ele. Assim como outras coisas que ele fala. Eu reconheço, Pai, que eu estou aqui na terra, que é um lugar difícil. Por isso eu preciso da tua ajuda. Mas eu não quero que o Senhor faça nada por mim. Eu quero que o Senhor me ajude a fazer aquilo que eu preciso fazer para que a minha alma se desenvolva e possa fazer justiça à condição de seu filho. Nesse nível, tudo se muda em prece. No avizinhamento de Deus pela alma, em que a criatura olha o Criador e lhe estende o braço, sequiosa por dilatar-se e fundir-se nele, do pequeno consciente individual no infinito consciente cósmico. No avizinhamento de Deus, pessoal, dentro da gente, próximo da gente, fundir-se com o Pai, ampliar nossa consciência, e nós vamos ter condições de resolver todos os processos que estão sob nossa responsabilidade. Aquilo que nos cabe fazer, aquilo que nos cabe aguardar,
aquilo que nos cabe compreender para que a gente possa prosseguir no nosso processo de evolução. Agora, quando é que eu vou fazer a prece? O que eu espero da prece, né? O que eu espero dela? Posso ensinar alguém a orar? Será que é possível ensinar alguém a orar, pessoal? Então, isso tudo é objeto dos nossos próximos capítulos na próxima quinta-feira. Pessoal, estamos chegando nos momentos finais da nossa conversa. E são várias as passagens que nós vimos aqui, pessoal, que nos dão explicações, que nos dão entendimento, que nos dão estímulo a gente entender que nós e o Pai somos um. São palavras de Jesus. Nós temos que acreditar nisso, pessoal. Agora, não é só acreditar porque alguém falou. Acreditar porque eu passei agora, eu passo agora, eu passarei agora a observar todos esses processos no meu dia a dia. Eu não tenho que sair para ficar numa situação de contemplação, não. Lembra-se, se cada vez que você for fazer determinada ação, seja ela qual for, da mais simples a mais tecnológica, toda ela é uma prece, porque você não está fazendo ela pelo simples fato de fazer, porque você não tem outra coisa para fazer. Você está fazendo aquilo ali porque ela tem um sentido de, além de pôr para fora tudo que você tem de conhecimento, de boa intenção, a condição de poder ajudar o nosso semelhante. Então, tudo é uma prece. Agora, tem coisas que a gente faz tão já automaticamente que a gente acha que aquilo não tem valor. Não, ela tem valor sim. Enquanto eu estou fazendo aquilo, eu posso pensar em outras coisas úteis para fazer. Eu posso ter criações mentais positivas. Eu posso estar vibrando positivamente para inúmeras situações. Porque hoje a gente já sabe mais que não é só um corpo físico, puro e simplesmente. Nós temos, além dessa parte física, toda uma série de estruturas energéticas vibratórias que alcançam dimensões que a gente não pode imaginar. Que a gente sequer imagina porque a gente não estudou isso, não prestou atenção nisso. E tudo isso pode partir sob o efeito da prece. Então, meus amigos, que nós possamos refletir um pouco sobre todas essas passagens que nós conversamos hoje. A aula vai estar à disposição depois no YouTube, para que todo mundo possa revê-la, ver alguns conceitos, tirar algumas dúvidas, e assim nós vamos fazer toda semana. Então, quero agradecer a todos vocês, pedindo que vocês permaneçam ainda, por favor, numa situação em que a gente vai se colocar de prece, para que a gente possa fazer a vibração para esses momentos que nós estamos enfrentando, já como uma parte prática de tudo isso que a gente estuda. Então, vamos nos colocar todos numa posição de serenidade, uma posição de acalmar a nossa mente, como nós vimos. Sem a tensão, sem a preocupação de que o nosso pensamento deva ir mais longe. Não. Deus está dentro da gente. Está em torno da gente, bem próximo. Nesse sentido, Pai querido, nós queremos matar a saudade de vós. Queremos sentir o vosso aconchego, Senhor. A vossa paz. Aquilo que o vosso amor pode nos alimentar, porque temos nos sentido sozinhos conosco mesmo. Queremos trazer, Senhor, todos aqueles a quem amamos para sentir tudo isso. Queremos dizer a eles, queremos gritar ao mundo, Senhor, que o teu amor, a tua presença está dentro de nós. Então, Pai querido, nós te agradecemos
pelo seu esforço incansável de, ao longo da evolução humana, persistir nesses ensinamentos, para que hoje nós, que estamos aqui em especial, comecemos a compreender isso e possamos pôr isso em prática, para que todas as vontades que temos de criar coisas positivas, coisas para a humanidade, coisas para as pessoas que amamos, coisas para que as pessoas sejam felizes, que isso tudo possa se proceder. Porque mais do que nunca, Senhor, agora eu confio que Tu estás em mim e que Tu me compreendes e me acompanha. Permita, Senhor, que eu possa Te sentir. Me ajuda, Senhor, no esforço que tenho que fazer para prosseguir nessa caminhada de maior consciência de Ti. Obrigado por tudo. Nos abençoa hoje e sempre. E que assim seja.